Bem, fim de coletiva, fim de jogo, o Fluminense empatou 2-2 com o Botafogo aqui no Maracanã e fomos para a coletiva, uma coletiva depois daquela coletiva bizarra, né, depois da derrota para o América Mineiro. Hoje uma coletiva bem extensa do Fernando Diniz, do treinador do Fluminense. Uma coletiva que durou ali, eu posso até ver depois o tamanho exato da coletiva, mas foi uma coletiva que durou bastante tempo, teve mais ou menos umas 12, 13 perguntas, e todas respondidas pelo treinador do Fluminense. Foram 27 minutos de coletiva, tempo pra caramba. Bem, eu vou comentar aqui algumas das respostas dele. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou tricolor de coração. Se você quiser deixar o like aqui embaixo, isso ajuda bastante aqui o canal. Vamos embora pra gente comentar ainda na noite desse domingo as respostas que Diniz falou. Diniz falou sobre Matheus Martins, acho que, enfim, meio mais do mesmo, mas quando ele falou sobre jogadores jovens, foi algo que chamou um pouco a atenção. Falou sobre o que ele considera um jogador bom. Acho que essa é uma das coisas que explica bastante, que a gente vai ver muito ser falado aqui sobre isso. A questão emocional, a questão sobre a declaração, enfim, a notícia de bastidor que saiu na última semana sobre ele no América Mineiro, enfim, ele respondeu sobre isso. E também sobre renovação de contrato. Ele colocou ali algumas coisas que talvez estejam impedindo a renovação de contrato dele, além, é claro, da mudança no intervalo. A questão que eu falei, que foi a minha pergunta, inclusive, sobre por que ele fez uma mudança no intervalo, por que ele decidiu mudar o que ele queria com aquela mudança. Beleza? A gente roda a vinheta do Giro de Notícias e a gente volta já para falar disso tudo. Bem, a gente já começa de cara falando sobre uma declaração de Fernando Diniz, que é sobre jogador bom. Essa eu vou ler aqui, eu vou botar alguns trechinhos, né, da coletiva dele, mas essa eu vou falar aqui mesmo, porque foi algo que me saltou aos olhos. Diniz usou a seguinte frase: jogador bom é o que tem confiança. E ele estava falando disso também no momento em que ele falou de uma resposta sobre Xerém. E é esse que eu vou botar o trecho aí também. Não um trecho que ele fala de jogador bom com confiança, né, mas que ele está falando. Ele foi perguntado sobre Marcos Pedro, falou sobre Matheus Martins, citou também Calegari numa pergunta sobre Cris Silva, como jogadores que vêm de Xerém, e principalmente os dois últimos, né, não Marcos Pedro, que ainda não teve chance, e que a torcida tem que ter um bocado de calma, tem que entender que o jogador vai oscilar, que não vem de Xerém pronto, já para uso, e que se errar ele vai ter a condição emocional de voltar para o jogo tranquilamente, enfim, de não sentir aquele erro. Por exemplo, quando ele usa esse termo, né, de jogador bom, é aquele que tem confiança, não é que necessariamente esse jogador tenha mais qualidade, mas que ele usa mais. E acho que esse fator de jogador bom que tem confiança, acho que é algo que pode dar um norte sobre como o Diniz escala os times que ele tem. O foco que ele traz, a visão que ele tem de um jogador, de repente, jogar bem e ser mantido como titular, já de cara. E outro jogador, por exemplo, quando ele cita o caso de Cris Silva, ele fala que faltou mais estabilidade ao Cris Silva. Enfim, veja a resposta dele quando ele fala de Xerém, para você poder entender também o porquê do uso desses jogadores e quando ele fala sobre a calma que a torcida precisa ter. Na realidade, jogar em time grande, já falei mais de uma vez, é extremamente difícil. Não é o jogador ter boa condição técnica, boa condição geral. Existe um processo emocional, até social, para os jogadores poderem suportar aquilo que o torcedor às vezes exige. E o torcedor tem que fazer aquilo que ele faz, que é torcer. A gente está aqui para ser vaiado, para ser elogiado, e a gente tem que saber suportar isso. E os jogadores, a gente tem que ter paciência, mais a gente internamente, porque o torcedor ele vem aqui para a gente tem que entregar para o torcedor as coisas. De preferência entregar vitórias, e se for jogando um bom futebol, melhor ainda. E a gente tem que saber entender também o jogador. O jogador sentir, não é fácil para um jogador de 18, 19 anos receber uma vaia da torcida, porque o jogador não, é difícil para qualquer adulto. Para qualquer pessoa de 50, 60, 70 anos. E você tem que ter muito equilíbrio emocional. E para os meninos, a gente tem uma ilusão de que um jogador que sai lá de Xerém, com 17, 18 anos, vai vir pronto para cá, e se a gente começa a ter um momento ruim, o torcedor começa a vaiar, ele vai conseguir reagir muito bem e vai dar conta. É extremamente difícil de dar conta. Então a gente tem que ter paciência. O Martins saiu, voltou muito bem. É um processo do Calegari. Já falei mais de uma vez, jogador que está no Fluminense, não tem jogador ruim aqui, todos eles são muito bons. E jogador bom mesmo é um jogador que está com confiança. Então, às vezes, quando vem a crítica da torcida, que é uma coisa que vai vir sempre, quando o torcedor achar que tem que vai, ele vai errar. Ninguém vai controlar a torcida. A torcida está aí para se manifestar do jeito que ela tem que se manifestar. E para os jogadores amadurecerem, eles têm que passar por esse processo. Que, infelizmente, a gente, às vezes, internamente, se perde
daquilo que acontece lá de fora. E os jogadores precisam de respaldo, precisa de educação no sentido de emocional, de falar, nós estamos aqui, vai passar, como aconteceu com o Martins hoje, mas o Martins podia ter entrado hoje e ter jogado mal, mas é o mesmo Martins. Porque senão a gente perde. O Calegari, você pode ter certeza que é um grande jogador. E outros tantos, assim, às vezes que a torcida, em determinado momento, pega no pé e tal, que vai pegar, mas aqui não tem jogador ruim. Então hoje a gente espera, só que não é todo dia que o Martins vai entrar e fazer e desequilibrar o jogo como desequilibrou hoje. É um jogador que é super bem avaliado internamente, ele tem treinado conosco, mas tudo tem o seu tempo, né? Então a gente não dá para ficar. Se de repente você bota o Marcos Pedro e ele eventualmente não corresponde, é mais um, putz. E aí você vai perdendo. Então a gente tem que ter um feeling, não é que a gente vai acertar sempre, mas tem que ter feeling para poder botar, porque o que a gente tem que saber sentir também do jogador, que é quando ele vai entrar, se eventualmente as coisas não acontecerem de uma maneira positiva, ele vai conseguir suportar o próximo jogo, o jogo seguinte, para ele ir amadurecendo, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado. Uma outra questão também abordada por Fernando Diniz foi sobre a mudança emocional na questão do time. A avaliação que ele faz e que junta também com a questão do jogo como um todo, que foi a pergunta que eu fiz sobre a substituição. Quando ele fala que o gol que sai do Botafogo no segundo tempo, as mudanças que ele fez, ele vai explicar aí nesse vídeo, nesse trecho aí da entrevista dele, o porquê ele fez as mudanças, já dentro da pergunta que eu fiz, mas ele fala que o gol do Botafogo, o segundo gol, acabou ferrando um pouco o emocional do time. E da mesma forma que quando o Matheus Martins entra na primeira jogada, pênalti, gol para o Fluminense, muda também o astral do time. Ou seja, a visão de Fernando Diniz, mais do que uma visão tática, que é o que ele vai explicar aí, inclusive, sobre o porquê ele acha que começou a dar errado a mudança que ele fez, por que ele fez a mudança e por que ele acha que deu errado de início, né? Ele acha que as importâncias táticas foram menores. O que acabou decidindo o jogo foi mais a questão emocional. O Botafogo acertando um contra-ataque num erro do Fluminense, num erro bobo do Fluminense, acertando um contra-ataque, fazendo o segundo gol, e já o Fluminense, ao conseguir, com 20 e poucos minutos, de Matheus Martins fazer uma boa jogada, voltar ao emocional do time, e segundo ele, se tivesse mais tempo, o Fluminense faria o gol. Veja aí a resposta. Poderia não ter mexido, mas se você ver a história do jogo, o nosso time atrás, ele não teve trabalho quase nenhum, a gente estava com muita posse, a gente precisava empatar o jogo e colocar mais jogadores do campo do Botafogo. Foi essa a ideia que a gente teve. Então, assim, o Nino e o Manuel estavam jogando, a gente estava a maior parte do tempo a gente com a bola e eles tendo que construir o jogo. Então, assim, o André constrói melhor o jogo, qualquer um dos dois zagueiros, e o Natan tem mais chance. A ideia foi essa, de atacar. Não é uma coisa assim que só mudar que deu certo, a ideia foi boa, como aconteceu lá na Vila Belmiro, por exemplo, e o time não estava jogando mal, concordo com você, até pensei em não mudar. Mas também mudar era uma coisa que eu acho que nos aproximaria mais de tomar o gol, a gente não estava tomando quase nenhum contra-ataque. O gol do Botafogo foi um gol assim que a gente não pode tomar nunca, o segundo gol, foi um arremesso lateral no campo de ataque do Fluminense, o arremesso do Botafogo. Então, no arremesso lateral a gente tomou o segundo gol, um gol totalmente evitável. E aí a análise tática, que é o que a gente se pega aqui para fazer, ela fica um pouco comprometida, porque emocionalmente o jogo muda muito. Uma coisa quando o jogo que aconteceu agora, Corinthians e Flamengo, por exemplo. O jogo estava de um jeito, daqui a pouco no segundo tempo parecia que estava uma ladeira. Emocionalmente o jogo virou tanto que parecia que só tinha um time com chance de fazer gol, que era o Corinthians, no caso, no jogo da Libertadores. Então o jogo teve uma mudança emocional muito grande. Quando muda muito assim, a equipe até conseguiu se equilibrar. O Botafogo teve mais um contra-ataque que podia ter feito o terceiro gol, mas de chances claras teve pouco, mas a gente ficou um pouco mais aberto, porque o Martinelli, no caso, o que taticamente que aconteceu? O Martinelli saiu um pouco, estava saindo da posição como se ele estivesse de segundo. E ali onde tinha que ter o número 5, estava sem ninguém, e ali estava caindo umas bolas, e a nossa defesa estava um pouco mais atrás. Então a mudança, para ela ter surtido mais efeito, o Martinelli depois corrigiu isso. O Martinelli tinha que ficar um pouco mais centralizado, e o André e o Nino andarem mais para frente, para o Tiquinho Soares ou o Carlos Eduardo não dominarem a bola naquele espaço que tinha ali. E foi isso que fez o Botafogo ter alguns contra-ataques. Porque na construção, eles praticamente não construíram nada o jogo todo. Só o que eles tiveram de chance no segundo tempo foi alguns vacilos. A gente errou um pouco mais de passe, um pouco mais afobado no segundo tempo. E esse espaço ali no meio que eles acabaram aproveitando. Depois, com a entrada do Martins, é aquele negócio. Entrou, desequilibrou o jogo, aí mudou tudo o jogo. Então não é uma coisa, não dá para você analisar o jogo, quebrar o jogo, a parte tática da parte emocional. Aí virou o jogo completamente. A gente estava muito perto de fazer o terceiro gol e a gente não estava sofrendo
com o Botafogo. Provavelmente se tivesse mais tempo, o Fluminense teria virado o jogo pelo aquilo que estava acontecendo até o momento que terminou a partida. Mais uma resposta de Fernando Diniz sobre o time ter, na última partida, essa polêmica, que é sobre ele terem botado o cargo à disposição, ter entregado o cargo e todas as declarações. Bem, que ele falou no último jogo. Essa eu não vou botar o texto aí de Fernando Diniz, foi uma pergunta do Vitor Lessa, ele falou que não foi bem assim que aconteceu, de que ele falou que não estava entregando o cargo. Ele falou de que ele estava entregando tudo e o time não estava reagindo. Ou seja, ele desmentiu que tivesse entregado o cargo. A gente conversou aqui pelas percepções que eu tenho, não é essa a verdade. Assim, panos quentes, aparentemente, depurações que aconteceram aqui de bastidor depois também. Enfim, mas acho que isso é menos... não é um assunto tão forte, assim, direto para hoje, né? Se ele colocou ou não colocou, esfriou a cabeça e tem um pensamento. Inclusive, a gente vai para o último assunto, que é justamente a renovação dele. Fernando Diniz foi perguntado do porquê, o que faltava para ele renovar com o Fluminense. A pergunta foi essa. E eu vou botar a resposta para vocês verem. E em relação a uma outra coisa que você perguntou, da minha renovação. Da minha renovação, todo mundo sabe que eu tenho um carinho especial pelo Fluminense. Eu tenho uma conexão muito diferente com o torcedor. Tenho mesmo, assim, tenho. Tenho um negócio dependente de ganhar, perder, empatar. Todo o time vive de resultado, assim, mas tirando esse negócio de resultado, tem uma empatia que ela é verdadeira, que eu sinto. Então, assim, a gente tem uma tendência e as coisas estão andando, assim, tem a eleição do Mário também, a gente não sabe quem vai ganhar a eleição. Então, a gente, assim, eu estou mais focado agora da gente terminar o melhor possível do que especificamente na minha renovação. Mas, assim, a gente tem um entendimento das coisas aqui do Fluminense, é um lugar que eu adoro estar. Ou seja, pelo menos para mim, tá? Ele não coloca nenhum empecilho direto para a renovação não acontecer. Até porque numa pergunta anterior ele tinha sido perguntado sobre vaga na Libertadores, se de repente o Fluminense não conseguisse a vaga na Libertadores, se isso mudava algo em relação a ele renovar ou não. E, bem, a resposta dele é de que isso não influenciava em nada. A única condicional aí que ele coloca, não que seja uma condicional direta do tipo, se isso não acontecer, isso aqui não acontece, né? É uma questão de lógica ali, ainda que não tenha sido diretamente assim, foi a eleição de Mário Bittencourt. Ele coloca, Fernando Diniz coloca a eleição de Mário Bittencourt como um ponto sobre discussão em relação a ele renovar ou não. Aí eu confesso que fica a dúvida do meu lado. Fernando Diniz está colocando essa condicional do tipo, se outro candidato ganhar, não vai querer renovar com ele, ou um cuidado do tipo, não vou renovar aqui o contrato antes da eleição, né, no caso da gestão, né, do tipo, não vou renovar o contrato antes da eleição, porque pode ser que se a gente perder a eleição, o treinador seguinte, o presidente seguinte não vai querer o Diniz e ele vai ter um contrato renovado. Enfim, pode ser tanto desse lado a situação, só que eu acho isso muito danoso, porque o Fluminense não ter um treinador definido para 2023 até o dia 27 de novembro é um prejuízo gigantesco. Já vai ter quase 2 semanas após o final do Brasileirão. O Fluminense teria que correr muito atrás de reforços. E um outro ponto, que aí eu não entendi, né? Não sei se pode ser isso que eu acabei de citar, ou pode ser do lado até mesmo do Diniz. Assim, a gente não tem a garantia completa de que o Diniz, por exemplo, se outro presidente ganhar, o Diniz queira renovar, por exemplo. Não, a gente não sabe, então eu estou só supondo aqui. Enfim, coloque sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, até a próxima, valeu.